Só esperar o Diogo entrar. Quem tiver aí poder confirmar se meu som tá saindo. Então, conseguindo me ouvir bem aí? Tá saindo o som? Ah, beleza. Ah, que beleza. Agora eu não sei como convidar a pessoa aqui, porque mudou o botão do negócio. Bom, vamos só esperar o Diogo entrar, então. Boa noite para todo mundo. A ideia hoje é falar, de modo geral, sobre crítica e sobre produção de conteúdo com o Diogo, e mais especificamente falar sobre Letterboxd e produção de conteúdo para Letterboxd. Acho que é um nicho aí que o pessoal se interessa bastante. É uma coisa que me perguntam muito. Meu Deus, agora não está conseguindo entrar o Diogo. Eu vou tentar deixar a live gravada assim. Vai ficar salvo assim, gente. Podem relaxar. Se a gente conseguir fazer live, pelo menos. Tá abafado? Acho que é o microfone, então. Tá meio coisado. Assim. Tutorial para deixar o bigode crescer. Compra aquela maquininha de raspar o cabelo, aí você vai aparando o bigode. E o meu tá bem porcamente aparado hoje, na verdade. Abraço de Portugal. Você é a Rafaela, né? Do Mega Cult. Você parece o Kanye West. Nossa, obrigado pelo elogio. Opa, Diego. Boa Tudo noite, bem? Arthur. Tá conseguindo me ouvir bem? O que foi, perdão? Tá conseguindo me ouvir bem? Tô sim, tô sim. Tô sim. Que Agora, bom. no começo deu uma travada, mas agora acho que deu uma regularizada. Que horas são agora? Aqui já são meia-noite.
tomei um Você mora em Paris cafezinho. mesmo ou na França? Eu tô na França, tô em Paris agora. Ah, em Paris mesmo. Paris Você faz mesmo. o que mesmo aí? Tô estudando cinema, na verdade. Aonde estuda? Eu tô estudando numa escola chamada ESEC. Não é, é porque não é propriamente uma faculdade acadêmica, né? É mais um curso profissionalizante. Ah, você me contou uma vez, já, é verdade. É um outro esquema. Eu acho interessante porque é muito mais prático, né? Então, ao invés de você pegar mais curso de história do cinema, é mais fazer curta-metragem Mas você mesmo. tem um conteúdo, assim, teórico bem forte também, né? Teve um conteúdo Pelo que teórico você posta, razoável. assim, as coisas. Então, em teoria são 3 anos. O primeiro ano ele é bastante teórico, é realmente só a Ah, história da arte, história do cinema, filosofia um pouco. aham. Mas eu entrei direto no segundo ano, que é bem mais prático. Assim, a teoria que a gente estuda é praticamente assim, análise de mise-en-scène, talvez seria o mais próximo de teoria de um conteúdo acadêmico propriamente, mas é muito técnico, na verdade. Então você aprende Ah, isso é bom. muito questão prática É, mesmo, que é que eu trouxe que falta, acho, em curso no Brasil, acho. Essa totalmente de pegada, acordo. assim, mais forte, assim, questões técnicas. É. Até em mais recursos pra filmar, mais câmera, mais coisa. Isso que é meio foda mesmo. Concordo plenamente. Infelizmente, acho que o Brasil é muito focado em academia mesmo. E aí acaba que você fica preso nesse ciclo. É meio difícil de você sair Sim. e, e tentar uma coisa mais diferente, enfim. Até ingressar na indústria propriamente, né? É, verdade. Não é tão Mas simples. então, Diogo, a ideia hoje é falar sobre crítica e sobre produção de conteúdo no geral, mas eu queria focar um pouco mais no Letterboxd, que é um troço que me perguntam demais, que o pessoal gosta muito, e que eu não vejo também ser tão debatido, assim. Acho que hoje o Letterboxd virou meio que um nicho, assim, mas é um nicho muito grande, assim. Antes era pequeno, agora está maior. Acho que boa parte da minha base de pessoas, de alunos, eu comecei no Letterboxd. Então, antes, tudo mais, de continuar, eu quero que você se apresente, fale um pouco sobre como você entrou no cinema. Você também faz filmes, né? Pode falar um pouco sobre isso também, e sobre a sua questão, com como você entrou na crítica propriamente de cinema. Então, primeiramente, bom, obrigado pelo convite aí. Acho que eu não cheguei a agradecer, mas enfim, queria agradecer aí o convite. Fico muito feliz. Espero que a gente possa bater esse papo aí. E espero que seja interessante para o pessoal que esteja assistindo, para os internautas aí. Mas enfim, eu me chamo Diogo Serafim. Eu comecei a me interessar por cinema tem quase uma década já tem um bom tempo. Não é uma atividade recente na minha vida. E é muito interessante porque, na verdade, eu peguei um caminho um pouco diferente. Eu não fiz uma universidade de cinema no Brasil, inclusive eu não fiz nenhuma área adjacente. Eu estudei engenharia mecânica. Ah, é verdade, você contou já. E eu terminei, na verdade, o curso. Então, na verdade, não é nem que eu fui lá de turista, fiz 1 ano, 2 anos, não. Eu fiz os 5 anos do Nossa, é curso. engenheiro realmente formado, então. Eu sou engenheiro formado, propriamente, vai lá, é isso. E aí, depois de formar em engenharia, que eu vim aqui para a França para estudar cinema. Mas é porque que acontece? Na verdade, quando eu estava no final do ensino médio, com 17 anos, foi quando eu fiz um pequeno curta-metragem para a escola, para um festival da escola mesmo, assim. Eu nem era propriamente interessado em cinema, eu estava começando a me interessar por literatura, um pouco por filosofia, esse tipo de coisa, e aí eu queria sentir a vontade, falei, acho que o cinema pode ser uma mídia interessante para falar sobre um tema que eu estava querendo debater e tentando dialetizar, enfim. Eram questões que surgiam na minha mente, eu Sim. tentava aí eu utilizei a mídia do cinema para tentar simplificar e responder essas perguntas, enfim. Aí acabou que a gente fez esse filme, foi um filme de garagem mesmo, fiz com uns amigos na escola, mas acabou que ele foi selecionado para o Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. E foi um pouco lá que eu Oh, conheci. Não, foi pô, que bastante foda. surpreendente, assim. Não foi nem eu Mas era um que. filme. Era um curta de terror ou não? Não era um curta de terror. Esse era um curta Porque. um pouco experimental. Começa com um rapaz que está todo pintado de branco. Ele interage com algumas meninas que estão todas pintadas de uma cor específica. E quando ele interage com Ah, essa pessoa, vamos supor, ele interagiu com uma menina toda de vermelho e fica uma mancha vermelha nele. E aí ele vai interagindo, enfim. E entendi. aí ele vai Que eu acho que eu vi moldando. dois filmes seu que eram de terror, né? Acho que eu É, vi teu. eu sou fã, sim, eu fiz alguns filmes de gênero. Eu fiz uma comédia aqui na França recentemente também, que Mas eu gostei bastante. em francês ou não? Em francês, em francês. O filme aqui na França que eu fiz o curta foi em francês, mas está disponível no YouTube com legenda em português e inglês também, para quem Ah, tiver. mas. Depois você passa, então. Não, depois te passo, com certeza.
E espero que te interesse. Foi uma experiência difícil aqui, porque, enfim, tava sem muito recurso. Foi um período do Covid também, foi quando começou o Covid que a gente filmou. Então, enfim, você imagina as Sim. dificuldades para filmar Mas propriamente. volte para a história toda da crítica de cinema. Ah, sim. E aí, bom, aí, enfim, foi nesse período ali, quando eu fui pro Festival de Brasília, que aí eu Sim. comecei a me interessar por cinema um pouco mais concretamente. Que aí eu conheci as pessoas e eu vi que eu não conhecia muito bem, na verdade, a mídia, porque eu tinha uma noção mínima, assim, Ah, e também, você era bem jovem, né? eu tenho 26 anos, então Não, não sei você se você era bem sabe. jovem, né? Ah, não, na época, Nessa sim, época não, eu digo. 17 anos, 17 Ah, anos. 17, adolescente. Tava, Né? Então, adolescente, tava no terceiro ano, foi quando eu fiz esse filme, sim. e foi quando eu comecei a assistir filmes de maneira um pouco mais obsessiva, digamos. Na Aham. verdade, não. Na verdade, foi um processo. Eu comecei assistindo 2 filmes por semana, um filme por semana, e aí isso rapidamente subiu para 2, 3 filmes por dia, e enfim, aí você sabe como é que é essa dinâmica. Tem um Mas período, isso acho foi que é um período. quando você tinha lá por esse tempo também, você tinha 17 por aí. 17 eu comecei e começou a ficar um pouco mais obsessivo por volta dos E 19, antes 20. não. 19 e 20. Antes não. Antes não, antes não. Antes não. Ah, tá. Antes, acho que eu assistia seriado, talvez. Acho que eu assistia Lost, Breaking Bad, esse tipo de coisa. E Ah, porque tem um alguns. pessoal, Eu já tinha assistido alguns pode falar. clássicos, Era Uma Vez no Oeste, coisas do gênero que meu pai gostava bastante desses filmes, assim, mas é longe de ser um cinéfilo também, então. Porque ah, tem aquele pessoal meio, né, nerd. Você começa com 13 anos a ver Bergman, com 12 a ver não sei o quê. Aí não sei, já eu achei. nasce doente a pessoa também, né? Eu não posso nem falar, porque eu na cidade eu gostava muito de terror, então eu lia muito Stephen King, Edgar Allan Ah, Poe, não. então Mas era outro tipo de doença. já influencia bastante isso. Mas Exatamente. continue. Mas enfim, aí foi basicamente isso. Então, na verdade, no começo eu comecei assistindo poucos filmes, e aí o que aconteceu comigo, a maneira como eu comecei a me interessar propriamente por crítica cinematográfica, foi quando eu comecei a assistir filmes, e foi, na verdade, uma questão. Eu me senti, como dizer. Eu não entendia os filmes, na verdade. Eu não entendia, como dizer, eu não entendia o sucesso que eles faziam, na verdade. Então, eu assisti, sei lá, eu pegava top 100 filmes da AFI. Eu assistia Cidadão Kane e falava. Como E assim? aí? Por que é tão bom esse filme? Nossa, deve É o ser a coisa clássico. que eu mais recebo assim no Instagram. Por que o Kane é o melhor filme do mundo? Não consegui ver nada ali. É bem isso mesmo. Começa assim mesmo. Mas eu acho que é totalmente normal esse tipo de recepção de cinema, porque é isso mesmo, é uma coisa que acontece, você não tem muito. Enfim, cada um também tem a questão que você não pode pegar essas coisas como axiomas absolutos, o Cidadão Kane é o Sim, melhor sim. filme de forma absoluta, mas enfim, não vamos nem entrar nesse mérito. Mas aí, enfim, aí a razão pela qual eu comecei a me interessar por crítica era para entender o que as pessoas viam nesses filmes, na verdade. Então, na Sim. verdade, e o que era muito interessante, e isso é uma coisa que eu sempre acho que é muito importante, até para os internautas aí, o pessoal mais novo que estiver começando, não é para você, como dizer, entender o cinema ou entender como uma pessoa que tem uma. Não é com uma Para relação explicar o hierárquica, filme, não é isso, né? não é para explicar Não é o explicar filme. o filme, né? É para, Exatamente. digamos, assimilar o filme, né? Exatamente. É aprender, na verdade, a encontrar o seu olhar e Sim. entender como a sua sensibilidade, as suas memórias, o seu espírito vai dialogar com aquele fluxo de imagens, aquele universo que te é apresentado, entendeu? Então, enfim, eu acho que tem um pouco, mas eu acho que a crítica cinematográfica ela ajuda muito nisso, na verdade, em abrir horizontes. Não é em precisar e dizer, enfim, o filme X ele é muito bom, por E isso ele até acho vai se predicados, né? que assim, pode começar assim. Assim, a pessoa começa querendo, por que o final do Apocalipse Final é daquele jeito? Aí vai lá no YouTube, o cara que explica o filme. Começa por aí, começa curiosidade. Então acho que até tem assim um início saudável, né, nessa busca por uma resposta mais objetiva. O problema é quem fica nisso ou quem se se convence de que tem só isso e mais nada. Porque geralmente você começa nisso, aí descobre que tem a questão da linguagem, que tem uma questão mais abstrata, mais subjetiva, mais emocional, sensorial, que está para além disso e que acho que a razão que te impacta está muito mais nessa questão intuitiva do que objetiva, mas para assimilar o intuitivo tem que, digamos, entender a linguagem, entender o cinema, né? Eu acho que tem um processo mais de aprendizado mais objetivo, como você disse, mas eu acho que é normal. Você usou uma palavra que eu acho que é muito,
muito boa para indicar isso, que é curiosidade, na verdade. Pelo menos o meu processo foi meio que isso. Eu tinha curiosidade para entender o que as pessoas viam naqueles filmes que eu não via nada de interessante. E não era que eu não entendi, isso que era interessante, não era que eu não entendi o filme. O filme não. A mensagem do filme, vamos dizer, o que ele estava articulando ali em termos de mensagem, provavelmente, de discurso, vamos dizer, eu até entendia, mas É o eu só não conteúdo, achava muito digamos, né? interessante. Mas é porque um filme não pode ser reduzido a um predicado. Senão seria. Se fosse fácil assim, melhor falar a frase, entendeu? Muito mais barato, muito mais rápido, muito mais econômico, enfim. Era só ler o roteiro e acabou, né? Leu, Rodrigo, acabou. Muito mais Sim. simples. E um filme é um universo, é uma maneira de articular. É um estado de espírito em um fluxo de imagens. É uma frase que eu gosto de usar bastante porque eu acho que ela indica bem esse filme. Então ele é expansivo, ele é abrangente e ele varia de acordo com a experiência que você vai construir, na verdade. E a crítica cinematográfica pode ser muito, 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 muito interessante para você construir essa visão de cinema. Como você começou a escrever crítica? Escrever em blog, para site? Como começou, assim, isso? Cara, isso é muito interessante. Na verdade, eu comecei. As primeiras críticas que eu escrevi, eu era muito jovem. Eu imagino que elas ainda estejam aí na internet, em algum lugar, canto obscuro aí. Eu escrevi para Adeus à Linguagem, do Godard, e A Vida Jovem, Cor isso? Mais Quente, do Ah, mas já Quechiche. são filmes bem pesados, né? Sim, não, mas então, mas isso é Pra... interessante. Como dizer? Eu comecei, na verdade, interessado por esse tipo de cinema. Assim. Eu comecei primeiro interessado por um cinema mais. Não gosto desse termo intelectual, mas vamos dizer que era um cinema Cult. que geralmente é mais cult. Vamos usar esse Cultzinho. termo. Exatamente, cultzinho. Então, Tarkovsky, enfim, esse tipo de coisa. E aí, porque eu já era muito interessado por filosofia e por literatura, então Ah, já você foi um tinha. caminho meio que intelectual, assim, digamos, né? Exatamente. Aham. A minha introdução foi meio intelectualizada. Por isso, inclusive, que isso foi interessante. Eu tinha muito mais dificuldade em compreender filmes de grande cinema, vamos dizer, do que propriamente Tarkovsky. O que Tarkovsky, Hegel. Bresson, Tarkovsky, eu gostei muito cedo. Gostei com 17 anos. John Ford, que talvez seja meu diretor favorito, demorou 5 anos para eu entender John Ford. E hoje em dia é o diretor que eu Mas mais você gosto de tinha ver. uma relação nessa época com filmes de blockbuster ou não? Coisa comercial, Uh, assim? Na verdade, não, nunca tive. Isso que é interessante. Nunca tive. Nunca gostei de blockbusterzão assim. Hoje em dia, na verdade, eu gosto muito mais do que na É, época. então, por isso que eu achei muito engraçado. Na época eu tinha interesse por seriado, na verdade, na época. E hoje em dia eu não assisto mais seriado, praticamente não assisto mais seriado. Então, enfim, a vida dá voltas, vamos dizer. Mas na época era isso. Acho que o que eu mais assistia era Lost, Breaking Bad, Friends, Seinfeld, essa sitcom também. Eu gostava E você bastante. começou a escrever pra onde daí? Sites, o que daí? Aí a questão. Perdão, eu comecei e Não, me relaxa. perdi no digredir aqui. Mas enfim, não, eu comecei escrevendo para pro Facebook, na realidade, depois de ter assistido Adeus à Linguagem. E também teve a Árvore da Vida na época, que na época eu adorei esse filme. Depois, enfim, hoje em dia já tenho uma relação um pouco mais de amor e ódio. Mas eu comecei a escrever sobre esses filmes, na realidade, porque eu queria meio que. Como dizer? Eu queria doutrinar meus amigos para cinema, na verdade. Era mais, para ser perfeitamente honesto, era um pouco isso. Eu era a única pessoa dos meus amigos que era realmente interessado por cinema. E aí eu meio que falei, poxa, vou fazer uns textos aqui e ver, porque o pessoal estava criticando muito, porque uma coisa interessante do filme do Godard, por exemplo, é que ele foi divulgado praticamente como uma comédia romântica em Brasília. Não sei se foi assim Qual o contigo. filme? O Adeus à Linguagem. É? Te juro, ele passou no Pier 21. O Pier 21 é o maior shopping de Brasília, que tem um Meu Cinemark, Deus. que é um grande cinema. E a sinopse do filme era um casal, um cachorro, com uma Nossa. crise, encontra um amor. Putz, E em 3D. Aí, cara, então teve muita gente que foi assistir ao filme e achou, assim, horrível. A Árvore da Vida, um procedimento semelhante, na verdade, não, também. quando eu vi o filme do Godard em São Paulo, foi bem assim nichado. Eu vi no Reserva Cultural, acho, e foi bem assim. Pessoal que quer ver Godard, pessoal mais curtizeira, mais cabeçudo. E foi, mas nossa, eu não lembro desse marketing assim, Então, eu acho que tentativa de comercial desse filme.
talvez isso tenha sido particular de Brasília, mas eu lembro Mas que não foi sei. assim, uma coisa muito engraçada. Porque foi uma coisa muito engraçada, na verdade. Eu lembro disso porque me marcou, porque tiveram amigos meus que foram assistir e falaram, jogo, você viu o Adeus à Língua? Como eles sabiam que eu estava interessado por cinema, o pessoal me mandava, né, as mensagens no Facebook. Jogo, por que a Árvore da Vida é bom? Eles me perguntavam isso assim, o amigo. Por que aquela merda da Deus da Linguagem é interessante? Aí, enfim, foi por isso que eu comecei a tentar escrever e articular meus pensamentos ali. E eu já escrevi um pouco de crítica para música, na verdade, também. Que música eu já gostava bem. Música eu comecei a me interessar por música cedo, né? E aí eu já tinha algum tipo de produção crítica na música. Mas demorou para eu, como dizer, para começar a escrever de forma frequente. E ela veio por outra razão, na verdade, porque eu comecei a escrever por Letterboxd porque eu acho que quando você começa a assistir filmes numa maneira, nesse ritmo um pouco mais frenético, um pouco mais Aham. assistir 2, 3 filmes por dia, os filmes meio que se atropelam um pouco, eu acho. É. Mas quer lembrar, né? Você quer registrar o troço, né? Pior que é verdade. Às vezes é uma É. questão básica como isso. Você não consegue nem lembrar do filme. Você não consegue ter o recuo para você parar um pouco e falar, cara, qual foi o impacto que esse filme teve em mim, né? E aí eu acho que o Letterboxd, como ele já tinha essa lógica de catálogo, né? Catalogar os filmes que você assiste, e tem esse recurso de você adicionar pequenos comentários e não tem nada de muito, como dizer, não tem muita pressão, não é um artigo acadêmico, você pode fazer o que você quiser, pode fazer uma letter sacadinha famosa, né? Um pequeno comentário irônico. Nossa, isso era uma febre antes, né? É Acabou um pouco impressionante isso, mesmo, né? né? Eu acho que tem algumas pessoas que sabem fazer, mas de modo geral eu acho que é um hábito um pouco nocivo. Porque a Mas verdade você chegou a escrever para sites também, né, do Letterboxd, não? Para então, sites de cinema. eu escrevi para Multiplot, por convite Ah, seu, Multiplot, sim. Sim, sim. na Verdade. verdade, e eu tinha um blog também de cinema, mas eu sempre escrevi muito pouco para ele. Eu tenho algumas críticas antigas, pré-Letterboxd, antes do Letterboxd, para esse site, que era acho que eu tenho uma crítica para o filme da Pichatongo e da Setaku. Acho que eu tenho umas críticas do Godard, talvez um Bergman, e Edward Young também. Eu tenho uma crítica de A Burial Summer Mas Day. então, de site, foi só Multiplot que você passou então, ou não? Site, eu acho que foi só Multiplot, viu? Porque eu Nossa, escrevi de artigo mesmo, foi só Multiplot. E como que começou, assim, o teu boom no Letterboxd? Como que começou assim, a crescer no Letterboxd? Você Então, na passou verdade, a produzir mais? Como que foi, assim, isso? sem nenhuma dúvida, foi associado foi quando eu comecei a escrever de forma metódica. Eu assisto um É, filme, eu deixo um comentário. isso é E sempre. Eu acho que isso ótima dica. Eu acho que é uma ótima dica e, na verdade, é uma ótima metodologia para vocês seguirem, não com um pensamento forçosamente mercadológico, de criar uma rede de pessoas que você influencia no Letterboxd, mas para você mesmo, por um motivo pessoal, de você meio catalogar os seus pensamentos sobre os filmes e as obras que você assiste e lembrar do impacto que essas obras tiveram em você naquele momento da sua vida, entendeu? E é uma ferramenta que eu acho que é muito útil para isso, de forma geral. E aí, naturalmente, quando você começa a escrever isso, vão começar a ter pessoas interessadas em te seguir, porque, poxa, se você é uma pessoa que assiste um filme e deixa um comentário, porque isso é uma coisa que me incomodava também, na verdade, quando eu comecei a me interessar por cinema. Eu comecei a ver já as notas, não era nem no Letterboxd, era no Cineplayers. E muitas vezes tinha nota, mas o cara não explicava por quê. Nada. Uhum. Então, sei lá, o cara assistiu... pega algum grande clássico aí, Raços de Ódio, que você, por exemplo, não gosta tanto do John Ford. O cara dá lá 2 Desse filme eu não gosto. Quê? Desse filme que eu não gosto, o resto eu gosto. Não, desse filme, sim. Eu tô falando Desse desse filme. particularmente. Mas, enfim, aí o cara deixa 2 estrelas, mas não explica por quê. Aí você fala, pai. Sim, sim. O Raços de Ódio até que dá pra você entender, porque provavelmente vai ser o discurso que o filme é racista, enfim, esse tipo de argumento. Não, Mas no meu caso não é. no seu caso não é. Sim, mas eu digo assim, se eu visse, provavelmente seria o primeiro pensamento que atravessaria meu espírito, entendeu? Mas enfim, mas você entendeu a lógica. Isso me incomodava, na verdade. Então é natural que se eu sou um jovem que está começando a procurar cinema, me interessar mais por cinema, eu vou seguir pessoas que escrevem de forma mais recorrente sobre o tema. Absolutamente lógico e eu acho que faz todo sentido que seja dessa forma e acaba que, na verdade, se torna um hábito quase saudável, assim. Eu acho que você elucida seus pensamentos, você cresce de maneira a sua escrita, você consegue articular suas ideias de maneira mais clara sobre a mídia
e você começa a criar É, uma rede de pessoas que se interessam pelos e assim, seus acho textos. que um troço que eu falo muito para quem faz os meus cursos, quem quer escrever, é que o pessoal fala assim: ah, eu não vou escrever sobre tal filme porque eu não sei o que escrever, eu não tenho ideia. Mas quando você tem um método, você usa o teu método para achar a ideia sobre o filme. Porque se Exato. você curtiu o filme, alguma coisa você pensou, alguma coisa você articulou, então você precisa só, tipo, encontrar essa ideia. Então, eu vejo pessoal, um pessoal que não tem, ou que tem até um preconceito com essa questão do método, porque acha que vai deixar muito tudo muito objetivo, ou vai perder a questão intuitiva com a obra. E acho que, assim, a questão intuitiva é preservada, mas você usa o teu método para explorar aquela experiência subjetiva. Então, assim, acho que a dica essencial aqui é essa. É ter um método e não esperar ter uma ideia para escrever sobre o filme, mas começar a escrita a partir do método, tentar encontrar padrões no filme, tentar perceber por que você gostou da obra e perceber escolhas de linguagem que relacionem esse seu impacto com o filme. Então, acho que é essencial isso que você falou nesse ponto, acho. Com certeza, e eu só adicionaria também que esse método ele não é eterno, digamos. Você não vai criar um método e vai utilizá-lo de forma, vai reciclá-lo durante 3 anos. Na verdade, quando eu comecei a escrever para o Letterboxd, eu me lembro da minha primeira review, foi uma review para um filme do Hong Sang-soo, Foi que quando? é In Another Country. Ah, isso daí já tem uns 5 anos. Eu não escrevia de forma recorrente ainda. Mas o que eu escrevi, na verdade, é uma frase que eu falei: eu adoraria falar com cabras. Porque tem uma cena que a Isabelle Huppert nesse filme fala com uma cabra, ela fala, bé, não sei, e aquilo, enfim, aquilo me marcou, entendeu? E assim, isso não vou dizer que ajuda concretamente em você começar a articular algo de forma mais concreta, mas na verdade é uma coisa que te marcou, que você achou bonita por uma razão ou por outra, você começa dessa forma, depois começa a ter uma análise um pouco mais crítica da mise-en-scène, propriamente, entender o que ele está articulando com as ideias de plano, com a maneira como o ator fala uma frase, a maneira como eles estão, como ele corta, como a montagem pronuncia certos aspectos do filme, enfim. E aí eu acho que esse método ele evolui, né? Você pode começar com essa pequena Sabe o que te exercício. intrigou? É um gatilho já, né? Já é uma coisa para partir acabou. Então, Exatamente. você entregou, pronto. Mas você acha que quando você começou a escrever mais, você começou a ganhar mais seguidor lá? Com Como foi certeza. isso? Com certeza absoluta. Então, na verdade, isso que é interessante, porque eu não comecei com o intuito consciente de ganhar seguidores, porque na época que eu comecei a ganhar seguidores no Letterboxd, era primeiro que eu pelo menos tinha noção que era um nicho menor na minha cabeça. Pelo menos assim, talvez eu fosse inocente, talvez já fosse algo que estava crescendo bastante, mas eu tinha um pouco uma noção que era meio que assim, uma meia dúzia de cinéfilos no Brasil, sabe? Que se odeiam entre si e ficam falando mal uns dos outros, mas assistem os filmes e botam as notas lá. Era um pouco E a que gostam de chamá-lo, né? é, E fala mal de exatamente. Nolan. Pois é. E aí, e aí, então não foi muito, como dizer, não foi muito consciente esse procedimento, esse processo. Mas aí acabou que eu comecei a ganhar seguidor, comecei a ganhar seguidor, comecei a ganhar seguidor, e agora acho que já estamos lá na casa de 2000 e Tem tanto. 2000, acho, né? Por aí. Sim. E assim, você acha que escrever em inglês afetou isso? Deixou o conteúdo assim mais universal ou o quê, assim? Então, sinceramente, não. Com certeza deixa mais universal no sentido que, de forma geral, o inglês é meio que uma língua internacional, tem todo esse blá 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 que a gente já sabe, mas, sinceramente, eu acho que tem muito público no Brasil também, mais que o suficiente, e na verdade tem muito público fora também pra gente que escreve em português. Porque hoje em dia tem ferramentas de Google Tradutor, tem tudo que você conseguir imaginar. Então, caso você tenha se você seguir um método, você tiver realmente coisas a dizer, você tipo articular bem as suas ideias e assistir uma boa quantidade de filmes, né? Também pode parecer bobo, mas é importante que você tenha também uma quantidade de filmes, né? Que você Sim, assistiu. sim. É uma questão básica. Você não vai chegar lá e ter 10 comentários, não serve de muita coisa. E as pessoas Mas vão você, começar a se interessar pelo seu você produto. começou a escrever em inglês por quê? A razão pela qual eu comecei a escrever em inglês, na verdade, foram duas razões. Uma delas extremamente besta, que foi
uma questão, foi por uma razão que eu queria praticar meu inglês, bobo assim, e porque eu tinha Não, noção tem que o um... Letterboxd era uma, como na época também na minha cabeça era uma rede em inglês, uma rede, não sei, que o pessoal escrevia em inglês, pelo menos a galera que eu seguia eram mais americanos. Eu seguia, acho que você desde cara e o Furtado, de brasileiros. Era quem eu conhecia, assim. E o Dal Pizzolo, que foi quem me levou pro Letterboxd, na verdade. Que eu segui o Vladimir Lazo e Dal Pizzolo. Eram os dois que eu mais seguia da época do Cineplayers, enfim. Aí quando eles migraram pro Letterboxd, eu migrei junto. Mas a maioria do pessoal era tudo gringo. Aí eu comecei a escrever inglês por isso, mas também teve uma razão que era um pouco mais... como dizer, profissional, vamos dizer, porque eu já tinha a ideia concreta de vir aqui para a Europa para estudar o cinema depois. Porque, pela razão que a gente falou antes, o meu interesse no cinema era mais uma questão de indústria mesmo. Eu não queria estudar a área acadêmica, até mesmo porque eu acho que você ganha mais estudando sozinho, sinceramente. Você tem muito conteúdo online, você tem muitos livros, e o que você ganha é assistindo filme, na verdade. Assistindo filme, pensando sobre, conversando com pessoas sobre o assunto. Não sei, a faculdade pode te ajudar muito, na verdade, em você conhecer outras pessoas interessadas pelo cinema também, e aí você trocar figurinha, né? E eu acho que nesse sentido ele é muito bom. Mas assim, não sei. A tua meta de vida, assim, agora, é ser cineasta? É ser crítico ou o quê, assim, a partir do teu curso agora? Então, na verdade, realmente... isso que é interessante. Na verdade, a vida deu uma volta, porque o meu interesse concreto continua sendo ser cineasta, continua sendo fazer filmes propriamente. O meu interesse primário continua sendo o meu interesse fundamental. Porém, a gente tem que ser também, como dizer, realista. E você não vai chegar e alguém vai te dar, sei lá, 30 mil euros para você escrever um roteiro e dirigir um filme agora com 27 anos, saindo da faculdade, entendeu? É um processo que demora, às vezes demora mais de década, inclusive. Aqui a média de idade do primeiro longa-metragem da galera é 40 e poucos anos. Então, você já imagina, é longo, é um processo complicado. E aqui eles têm uma coisa chata que é um preciosismo de roteiro também. Eles têm essa... Por mais que possa parecer bizarro, porque é França, né? Você pensa, pô, engraçado o isso, né? autor, né? Cara, o contrário. Eles reescrevem... O roteiro, na verdade, isso é normal que o roteiro seja meio que a fonte primária de renda do filme? Do projeto, assim, né? Assim, o projeto é de roteiro, isso assim. Quando o filme não existe, o filme é roteiro. Isso sim. Pra você vender o filme, para um pitching, você vendeu, tem que ter o roteiro e acabou. Mas, exatamente. Assim, eu acho que isso também aconteceu porque os festivais começaram a investir muito nesses labs como uma forma de encontrar novos talentos. Porque como é difícil encontrar alguém que vai dirigir bem, o cara tem que se provar bom antes, de algum modo. Eu acho que o roteiro virou esse modo meio autoral de se provar bem. Eu acho que passa por isso, talvez, eu acho. O que, sinceramente, na verdade, é uma bobagem, né? Na minha opinião. Porque se você escreve muito bem o roteiro, não tem nada a ver com o processo de dirigir um filme. Mas, enfim, pelo menos na minha concepção, né? Não sei, mas eu acho que é totalmente diferente. Mas, de qualquer forma, então aqui, o que eu estou fazendo, inclusive, na minha escola, nesse terceiro ano, que é o meu segundo ano, mas é o terceiro ano do ano letivo, eu estou na área de roteiro, que é, inclusive, a área que o pessoal mais busca, na verdade. Todo mundo quer dirigir. Os 10... como é que eu explico isso? A escola, basicamente, você entra e tem um processo seletivo para o terceiro ano para ver onde você vai, entendeu? Você vai para montagem, se você vai para fotografia, se você vai para roteiro, propriamente, enfim. E roteiro é a área mais... que o pessoal que mais tem procura, porque quem quer dirigir, geralmente, tem que fazer o roteiro, porque aqui é pelo roteiro que você vai entrar, não tem como ser diferente. E acho que 90% dos filmes produzidos são roteirizados pelo diretor aqui. Geralmente com um co-roteirista, mas o diretor sempre tem o roteiro. Isso é bom, porque isso já pega uma questão mais autoral, assim. Exatamente. Mas tipo bizarro, porque acho que a França, apesar de ter essa questão autoral, essa tradição nouvelle vague, moderna, assim, desde a nouvelle vague, tipo, o Truffaut tinha roteirista pra ele. Ele tinha coisa do roteiro. Tipo, tem essa tradição, acho, que vem até uma questão, acho que da ligação deles, talvez, com a literatura, com a palavra, eu acho, não sei. Então rola essa
não sei, essa ligação, essa segurança, talvez, de ter um roteiro, mesmo que depois você vá pirar, você vá em paralelo a isso. Talvez o Godard seja o que O tem isso Godard, mais livre, assim. Mas o resto, assim, me parece ainda bem preso o Romero à era ideia do professor. roteiro. Ah, o Como é que Romero, totalmente. Né? o Rivette também, grande, não era professor propriamente, mas é um grande literato também, tinha uma precisão de escrita incrível. Inclusive, os textos do Romero em crítica são maravilhosos para na Sim. época da carreira, eu gosto bastante, é um dos meus favoritos ali que escrevi. Então, talvez tenha essa origem aí. É possível, sim, com certeza. Como você vê a crítica de cinema hoje em dia no Brasil? Assim, o que você acha que falta, que pode melhorar? Assim, me dê um diagnóstico geral teu, assim, sincero hoje. Arthur, eu vou ser perfeitamente sincero com você. Como eu vivo numa bolha, né? A minha bolha eu acho muito boa, sinceramente. Qual bolha? A minha bolha pra mim é Felipe Furtado, vocês, pessoal, tudo bem, o pessoal não tem muita gente que não gosta. A bolha do filme Twitter. Exatamente, do filme Twitter, não, mas também o antagonista aí, que o pessoal briga muito, Bruno Andrade, eu acho que o da Foco tem uns textos também que eu acho muito bons, mesmo que Sim. seja a tradução, né? As traduções que eles fazem, eu acho que tem coisa interessante. Tem o vestido de saia, vestido sem saia. Você conhece É esse? do Miguel Oni, né? Pessoal aqui de Curitiba, né? Exatamente, o É pessoal de vestido como não? Curitiba, que está aqui na França, inclusive, está aqui em Paris, eu Sim, acho. sim, então. Esse também é excelente, esse blog. Sim. Por mais que não seja crítica propriamente brasileira, a tradução também eu acho que Com certeza, com certeza. entra totalmente nesse processo, porque, enfim, tem o mesmo fim também. E eu, sinceramente, acho que tem muito material muito bom. Seu próprio ateliê, o seu curso. Eu acho que a gente tem onde encontrar coisa interessante. Agora, tendo uma análise um pouco mais Mais mainstream, orgânica, assim. né? Perdão? Mais mainstream também, assim. Coisa mais geral. Exatamente. Tipo, Omelete, Exatamente. Pablo Vilaça, tudo assim. YouTuber, tudo Isso que eu tô assim. falando. Por exemplo, realmente não gosto. Realmente não gosto. Não quero pagar aqui de, sei lá, de chato, falar que Pablo Vilaça, enfim, por exemplo, realmente não gosto do método de crítica dele. Não acho que seja um método que pelo menos para mim, eu conheci muito cedo também. E eu não gostava já na cara, porque eu tinha essa impressão um pouco de como se tivesse me feito. Para mim, a crítica ela tem que ser expansiva. Ela tem que abrir seu espírito. Você tem que entender que o filme te ultrapassa, na verdade. E eu acho que se você subjuga o filme a um método meio quadrado, que por mais que, como você disse, pode ser muito interessante num primeiro passo, eu não sei, eu não gostei. Eu realmente tive um passo para trás. Foi como eu te disse, eu não conheço muito, mas eu tenho um amigo, que é o Lucas, lá de Brasília, que ele, por alguma razão absolutamente inexplicável, ele adora ver crítica ruim de YouTube. Mas, cara, eu não entendo as coisas que ele me manda. Às vezes eu assisto, sei lá, um minuto, mas é impressionante. Sei lá, a crítica cinematográfica de The Last of Us, na verdade. Eu falo, mas, poxa, The Last of Us não é Do um jogo? filme. É o jogo, é o jogo. Aí o Ah, cara tá. fala que é a mesma coisa, assim, e bota tudo na mesma caixa. Aí explica que é o melhor filme do ano, na verdade. Então é uma coisa muito doida, na verdade, assim. E É quando é uma espécie clássico, de cara, né? pós-modernismo, assim, que Quando eu eu já assisti isso perdi aí. totalmente o negócio. Então, nesse sentido, tem muita coisa muito ruim, na minha visão, pelo menos, mas eu confesso que eu não conheço muito bem, pela simples razão que eu não tenho interesse em consumir conteúdo que eu não acredito. Então, Mas assim, você não acha que esse pessoal mais acadêmico, ou esse pessoal mais a tua bolha, o teu nicho, não segue um formato de escrita muito hermético, ou muito complexo, ou muito acadêmico, enquanto, sei lá, o Vilaça, o Hessel, tentam ser um pouco mais acessíveis, mais didáticos e acabam, na verdade, fazendo um papel importante de porta de começo para muita gente, né? não, você tem totalmente razão. Eu acho que inclusive, é por isso que eu acho, mas eu acho que você, na verdade, dos três aí que você citou, eu acho que você é o que melhor faz isso, sem dúvida, em termos porque, como dizer, o resto eu confesso que eu também não conheço tão bem assim, mas o que você fala é muito verdade. Existem muitos textos que são meio herméticos e aí o pessoal fica um pouco com o pé atrás, aí o cara não entende muito bem, às vezes, o que o cara está escrevendo, e acaba que o Pablo Vilaça, por exemplo, tem um impacto muito mais positivo do que propriamente um outro crítico como, não sei quem, enfim, que talvez poderia ser mais interessante, que eu goste mais. Sei lá, o Vladimir Lazo, por exemplo, que é um cara que eu acho que
que tem uns textos interessantes sobre cinema. Mas a questão para mim é que é importante mesmo de cara você ter uma abordagem com o cinema um pouco mais honesta no sentido de... Para mim, existe uma diferença entre você ser hermético e você ser reducionista, entendeu? Por exemplo, eu não acho seus textos reducionistas. Eu acho seus textos simples no bom sentido, viu? No sentido que eles são legítimos, Diretos. eles são compreensíveis, eles são diretos, são enunciados que você vai compreender de maneira direta, entendeu? Então você não dá muitas curvas, você não faz muita alusão, então são textos mais facilmente que você absorve de maneira mais clara, mas não significa que eles sejam reducionistas, entendeu? E para mim esse que é o problema central das críticas desse pessoal, é reduzir a não ser a cor significa isso, que Não, significa sim. aquilo. Cara, não, pelo amor de Deus, entendeu? Então, acho que o foda hoje em dia é que rola assim esses dois extremos demais, né? Tipo, essa cartilha assim extrema e do outro pessoal mais Que carreira de totalmente abstrato. cinema, autoria, mais abstrato, mais hermético. E Que fica fica esse nessa. meio termo assim, meio perdido, assim. Quando eu comecei a produzir mais e a fazer os cursos, eu percebi que tinha um nicho que tinha uma demanda muito grande nesse meio termo. Que é o cara que curte, que assim, é o cara que se intriga por Bresson, por Godard, por Hong Sang-soo, por Gus Van Sant, não, não consegue entender por que direito. Aí vai ler um texto lá da Queda do Cinema, acha muito estranho. Ou até da Contracampo, acha muito complexo. Aí vai ler um crítico mais mainstream, o cara nem chega a falar em tal filme. Então a pessoa fica perdida sem uma fonte para aprender ou para achar uma resposta, entre aspas, para o que ela está procurando, entendeu? Então acho que Perfeito. hoje rola muito essa demanda de quem começar a produzir hoje, eu indico começar por aí. Assim, falar de cineastas complexos, de filmes difíceis, mas tentar achar um meio mais acessível e mais direto para fazer isso. Eu também acho que rola muito uma certa vaidade de alguns críticos que querem ter uma pose de escritor, sabe? E querem ver textos muito poéticos, fazem alusões metafóricas, cheia de coisa. Aí vira aquele texto meio emocional demais. Meio Eu já truncado, fiz às vezes. isso. Né? Oi? Meio truncado até às vezes. Sim, assim, eu, eu já fiz isso, eu sei como é isso, mas eu acho que, assim, tem que quebrar um pouco essa vaidade de você achar que a tua crítica é uma arte por si só. Eu acho que não. Você acha que é ou não? Eu não acho que seja. Não acho que seja. Eu acho, na verdade, eu acho que mas é só para você, na verdade. Então, Como assim? no sentido que, para mim, o processo artístico, para mim, ele já é uma crítica. Você assistir um filme, já tem uma crítica de forma não concreta e não formulada na sua cabeça e na percepção que você teve do filme, entendeu? Então, a arte da crítica, já respondendo assim, é você saber articular esses sentimentos, esse impacto que o filme teve sobre você em palavras. Mas aí eu não acho que seja um procedimento artístico no sentido que você vai desfrutar a crítica de alguém para compreender um filme. Volta para o argumento que eu estava falando lá no começo. O que ela pode fazer é te ajudar a encontrar o seu próprio caminho. Então é isso. Na verdade, isso é uma coisa muito interessante, é muito sintomático, porque foi como eu comecei. Quando eu comecei, que eu te falei que eu tinha muita curiosidade para entender por que as pessoas gostavam dos filmes, eu lia, aí eu meio que entendia, mas eu não gostava do filme. O fato de eu entender porque outros críticos que eu admirava gostavam do filme não me fazia gostar do filme. Até mesmo porque eu não sei como é que seria esse. Eu não entendo muito bem essa dinâmica, na realidade, porque não faz muito sentido pra minha cabeça. Como é que você assiste um filme, você não gosta, aí alguém fala pra você que é bom, você entende por que ele gostou, aí você se acha aí você criou o interesse pelo filme. Isso me parece um pouco curioso Não, eu acho que é possível você admirar um olhar da pessoa. Se Totalmente. você admirar aquele argumento, mas não concordar diretamente. Isso eu acho possível. Exatamente. Totalmente. É essa a minha idade. Você pode até concordar e falar, poxa, ele tem razão, eu não tinha visto isso, mas assim, você não gostou do filme, porque a experiência, talvez ele tenha aberto seu espírito, se você for reassisti-lo, talvez um ano depois, 2 anos depois, que foi o meu caminho foi esse.
O meu caminho foi assistir tudo de cara, não gostar de nada, e aí depois eu reassisti todos esses filmes, né? De modo geral. Você pode reconhecer que aquele olhar é interessante, foi bem argumentado. Assim, eu acho que essa relação nossa com o filme é uma relação artística e intuitiva, mas a crítica em si, eu acho que é um processo mais intelectual, no sentido de articular isso em alguma coisa mais concreta, Com mais certeza. material. Eu acho que algumas pessoas querem fazer uma crítica que, na verdade, Posa é de uma arte. espécie. Oi? Posa de arte, né? Posar como se fosse É arte. uma espécie de, assim, documentação artística da sua experiência com o filme, quando, na verdade, deve ser uma articulação mais objetiva da tua relação subjetiva com a obra, e não esse ensaio todo poético, cheio de impressões jogadas. Assim, existe isso, tem que ter impressões jogadas, tem que ter essa fase Com de certeza. poesia e de remeter ao filme, mas antes. Depois você começa a traduzir isso em ideias mais concretas, mais claras e mais diretas. Acho que até por uma questão assim, educativa de outras pessoas olharem aquilo e compreenderem aquilo e se interessarem por cinema, acaba abrindo mais o caminho, sabe? Eu concordo, mas assim, eu concordo muito com você, mas eu tenho assim, ao mesmo tempo eu continuo tendo uma certa tolerância para poesia na crítica. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, tem uma crítica que eu nunca esqueci, que é que eu esqueci o autor da crítica, óbvio, que não é uma crítica, é um comentário do Letterboxd, na verdade. Só para deixar, então talvez não entre, não possa nem ser categorizado como crítica, mas ele fez um comentário para Miami Vice, que ele diz que nesse filme chove bastante, mas nunca caem trovões. Ponto. Então, eu acho, e na verdade, assim, por mais É que tipo um haikai, né? é um pequeno, é um haikai, É um baixô. exatamente, um pequeno comentário assim. E eu acho que às vezes esse tipo de comentário pode, porque para mim o fundamento da crítica é um pouco esse, tentar colocar em palavras ou sintetizar esse amálgama de experiências um pouco disforme, vamos dizer, e dificilmente sintetizável em palavras. Então, se essa síntese se deu de forma poética, evidentemente, eu não estou falando essa ideia truncada que para mim o problema é quando você dialetiza a poesia numa ideia de pose. Aí é o desastre. Uhum. Que é o que eu acho que a gente está mais, são as críticas que a gente deve ter em mente. Que, sinceramente, já fiz. Não vou mentir. Já tive esse período que eu tinha essa ideia que a crítica tinha que ser, se ela fosse hermética, ela seria bem seria bem visto. Inclusive, eu fui até zoado recentemente no Twitter. Não lembro nem se você lembra. Pegaram uma das minhas críticas ilegíveis do começo, porque quando eu comecei, até mesmo porque eu estava muito interessado em filosofia também, estava lendo Kant, que é extremamente difícil. Aí eu, sei lá, falei, vou escrever como Kant aqui sobre. Primeiro que, porra, olha a ideia do cara, escrever como Kant. Não, você não vai escrever como Kant, para começar. E segundo, para fazer crítica de cinema. Então, eram os negócios ilegíveis. Eu lendo a crítica da minha época, eu não entendo muito bem o que eu queria dizer, entendeu? O que eu mesmo escrevi. Sim. Então, esse que para mim, é esse tipo de dinâmica que é perigoso. Mas se esse tipo de poesia honesta, que vem de forma concreta para tentar sintetizar a sua experiência com o filme, eu acho legítimo, sinceramente. Assim, eu vejo isso, mas é um troço aí meio tipo, sabe, next level. Tipo, o Godard escrevendo. Eu vejo isso. Ou aquele português lá, o Bernardo Costa, sabe? O João Bernardo Bernardo Costa. Costa. Sim. Assim, ele faz isso. Mas é um troço que, assim, puta, eu não sei. Você tem que ter um. Tipo, você tem que estar em outro nível, assim, para conseguir juntar essa questão Poética. didática e objetiva com a questão mais poética. O Godard faz muito bem. Assim. Então, O só se Godard faz intenso também. filme Hitchcock você tem de chorar, assim. Sim, Total. Até histórias de cinema, por o. exemplo. Até Sim, alguns filmes o dele. próprio. O próprio Rivet, naquele texto sobre o Rossellini. Aquilo é poético e você chora no texto. É maravilhoso aquilo. Aquela carta, não, aquela Sim, a carta carta. É é história. incrível, é incrível. É. Assim, eu vejo isso. Mas eu vejo o pessoal começando querendo fazer isso, sabe? Aí é complicado. Aí eu fico meio, sei lá.
E o que é interessante que você está falando é porque, na verdade, é comum. Eu, pelo menos, eu comecei assim, na verdade. Eu comecei com Sim, textos bastante herméticos e eu também, eu ilegíveis. também. E você um pouco também, eu acho. Sim, sim. Um pouco. Eu tô... Mas a minha mudança. Perdão aí, tá... Tá me Que? ouvindo? Eu Tá, tô ouvindo, tá me desculpa, é ouvindo? que acusou aqui a falta de bateria. Eu vou só botar Ah, beleza. vou dar um tour do apartamento aqui com vocês. Não tem muito espaço, né? Você sabe como Francês. é que é esses apartamentos europeus. Mas, enfim. Vou vir aqui só para botar o... Ah, tá no quarto, perdão. Um segundo. Não, vai lá. Desculpa aí, gente, É, perdão. sim, não, relaxe. Não, o que eu ia falar é que essa minha mudança. Vai ficar sem conexão, acho. Ver se ele consegue voltar agora. Nossa, nem tô vendo os comentários agora. Tentar chamar o Diogo de novo. Acho que ele não tá conseguindo conectar de volta. Vamos ver se vai agora. Aí, voltou? Aí, gente, perdão aí pelo... problemas técnicos aqui. Então, o que eu ia falar é que eu acho que essa mudança minha, ela foi consciente e, em parte, até meio comercial, entre aspas. Porque eu queria viver disso, de crítica e de algum modo de cinema. Eu percebi essa demanda, assim, muito grande nesse meio de campo, assim, entre mainstream, entre acadêmico. Eu comecei a produzir conteúdo para esse pessoal, mas hoje em dia, assim, é um troço que eu faço, assim, realmente por gosto, né, sabe? Acho que Tudo bem. eu não conseguiria voltar a fazer críticas mais abstratas ou mais poéticas. O que eu faço um pouco hoje é um troço, talvez, assim, mais de zoar, sabe? Mais zoeiro, sabe? De zoar, assim, sabe? Fazer coisa mais letterbox, texto mais rápido, dinâmico, mais zoado, mais coloquial. Então, isso hoje me interessa mais do que tentar fazer um troço muito sério e muito poético. Porque eu também acho que esse é um problema da crítica hoje, que é, não sei, uma certa seriedade demais, sabe? A pessoa, assim, claro que cinema é um troço sagrado, você transcende lá e tal, mas o pessoal tem uma seriedade que acho que vira até uma arrogância, e é um pessoal que se leva muito a sério também, e que acho que por isso também acaba tendo algumas verdades muito impositivas, sabe?
até de odiar muito alguns cineastas e de amar muito outros cineastas e de nem estar aberto para o que o Nolan pode fazer, para o que, sei lá, um cara que você odeia pode fazer. Você já vai ver aquilo com o pé atrás, você já zoou o filme antes de filme sair. Acho que rola um pouco essa, até uma certa intolerância desse autorismo assim exagerado de uma crítica atual, eu acho, pelo menos. Não, eu acredito que você tenha totalmente razão, e na verdade esse é um dos aspectos negativos do Letterboxd, vamos dizer, que é um pouco essa formatação de pensamento também. Mas eu acho que isso é meio complicado de falar, porque isso vem meio da pessoa, né? É um procedimento clássico. Eu, pessoalmente, eu não tenho muito isso, porque a minha visão sempre foi essa, sempre foi uma coisa de curiosidade. Entender um argumento como um argumento de autoridade, uma pessoa que eu admiro, mas que não forçosamente é a minha visão sobre o filme. E eu não acho que isso denigre a minha visão ou que existe algo de negativo no fato de que eu não gostei de um filme que todas as pessoas que eu admiro gostaram. Existem Não, inúmeras razões o pelas problema quais acho isso que é pode tipo, acontecer. é tipo julgar sem ver o filme, sabe? Ah, não, é isso. Ou, Isso é pior ainda, no ou caso. tipo, já criar assim aquele clã que odeia tal cineasta e que daí nunca vai poder gostar ou nunca vai nem tentar olhar alguma coisa, não vai nem tentar ser surpreendido por um cara que você não gosta muito, sabe? Você basicamente assiste o filme com uma ideia preconcebida. Você assiste o filme já Sim, com um espírito fechado. Então, isso é o maior crime que você pode cometer possível, na verdade, para mim, no cinema. Na minha concepção de cinema, você tem que abrir o seu espírito para um universo. Se você não abre o seu espírito, o universo não vai entrar, entendeu? Então, pode ser o John Ford ali fazendo que não vai adiantar, entendeu? sim. Então, para mim é isso. Você tem que sempre manter a cabeça aberta, sempre assistir o filme como uma obra, sempre a esperar o melhor, esperar o que. Na verdade, não é nem esperar o melhor, entrar de forma neutra. Você vai assistir um filme e você vai ver qual vai ser o impacto que vai ter em você. Independente de ser do Nolan, de ser do Hong Sang-soo, de ser do Ida Setaku, de ser do Godard, de ser de quem for. Mas esse acho também que é um legado assim ruim até do pessoal da Kaye, acho. Porque, claro, que Talvez, eles totalmente. tinham assim uma coisa de uma performance nisso, de rejeitar tais pessoas, até de zoar um pouco isso, mas também acaba criando essa ideia de um clã fechado que nunca vai aceitar um filme de diretor tal e o cara já se perdeu para a vida inteira. E isso até acho que afetou a carreira de alguns cineastas, eu acho, sabe? Que poderiam ter tido mais chances ali nos 60, na crítica, mas que acabaram sendo esquecidos de algum modo. Por exemplo, o próprio William Wyler, sabe? Sim, É um totalmente. cara que a carreira assim, rejeitou um pouco, que o Bazan gostava demais, mas que como não estava entre os eleitos, o cara não foi tão celebrado, e até hoje é um cara que o pessoal não conhece tanto, assim, eu acho. Que é um cara que tem várias obras-primas. Não, mas isso que você tá falando é totalmente digno. Inclusive, é bem sintomático, porque o Truffaut ele tinha uma frase muito célebre que era: não existem filmes ruins, existem autores ruins. Sim, Então, sim. essa é a ideia, na verdade. Então, na verdade, Seria existe. errado isso. Então, não faz rigorosamente, na minha concepção, não faz nenhum sentido. Eu entendo de onde ele vem e por que ele está dizendo isso, mas, assim, se você pegar o argumento e analisar de forma concreta, tá objetivamente errado, no meu ver. Na minha concepção, tá objetivamente errado. Então, era isso. Então, na verdade, pouco independe o filme do Nolan que você vai assistir. Ele é ruim porque o autor é ruim. E isso você partindo do pressuposto que Nolan é ruim, naturalmente, né? Enfim, isso daí a gente debate. Mas Quem que você acha hoje, assim, de crítico internacional, que você mais curte hoje em dia? o que é interessante, na verdade, é que o meu consumo de crítica, quanto mais eu comecei a me interessar por crítica, mais eu comecei a me interessar por crítico velho. Então eu leio. Um cara que eu acho que é essencial para todo mundo aí é João Bernardo da Costa, que a gente já comentou, que é um dos. Uhum. Acho que todo mundo deve conhecer, né? É um cara que te faz realmente se apaixonar pelo cinema. Porque, inclusive, tem um filme muito bonito deles que é Outros Amarão as Coisas que Eu Sim, muito Amei, bom, sim. que é sobre um poema, que vem de um poema É maravilhoso muito bom, sim.
Sofia de Mello, mas enfim. E aí, e até mesmo esse filme, ele já entra um pouco. O título do filme já dá um pouco a ideia da obra do João Bernardo da Costa, no meu ver. É um cara que tinha uma paixão tão grande pelo cinema e uma clareza de articulação de ideias, e até o que a gente comentou, de articular, às vezes, até ideias mais poéticas propriamente, com esse. Das poucas pessoas que sabia fazer bem isso, digamos. E aí, ele é um cara que eu adoro ler. Então, é um filme que a paixão dele é tão. Ela transborda de forma absoluta, assim. Ela transborda pelo texto dele. Aí você acaba realmente entendendo a paixão que o cara sentia pelo filme e começar a se interessar mais pelo cinema, provavelmente. Então, outro cara que eu acho muito legal é Tag Gallagher. E Tag Gallagher eu acho que é um cara muito bom, inclusive, de porta de entrada. Sim, eu também acho. Porque ele tem uma análise um pouco mais objetiva, ele tem muita análise de mise-en-scène, né? Então ele fala, esse corte, ele fez isso por causa disso, isso e disso. Evidentemente, com uma articulação muito clara e realmente argumentos muito bons, no meu ver. Então eu leio muito esse pessoal, eu tenho lido muito Carrier no cinema, Rivette. E no Brasil? Que, perdão? E no Brasil, seja antigo ou novo? No Brasil eu acompanho você, Arthur Tuoto, Felipe Furtado, eu acompanho o César da Foco, eu acompanho Limite, essa revista estou achando excelente esse texto. E tem a molecada nova que eu gosto bastante também. João Pedro Faro, tem o Fiore, tem aquele Michel Gutwilling, que ele começou Michel é foda. Exatamente, o cara começou há pouco tempo, mas um cara. Ele inclusive, eu acho que é um bom exemplo para quem estiver começando. É um cara sério, que escreve com frequência, realmente. Mas o Michel também, ele é bem metódico, né? Isso eu acho bom dele. Isso é muito bom. E eu acho que, na verdade, essa ideia metódica é muito bom para você começar, porque é assim que você evolui, na verdade. E porque é o que a gente estava falando. Eu, na verdade, eu não tive a oportunidade de falar, mas eu também segui meio que o seu caminho, eu acho, um pouco. Eu comecei com textos extremamente herméticos, que não tinha muito interesse. Quanto mais eu escrevia, mais eu comecei a simplificar os textos e comecei a, tipo, tentar realmente colocar o que tinha de interessante, o que tinha para ser dito ali daquele filme mesmo, entendeu? Então, enfim, acho que esse pessoal aí eu gosto bastante, o Bruno, o Pedro, todo mundo. Esse pessoal da Multiplot também, o Pedro. Mas é uma... Assim, rola uma polêmica que eu percebo, acho, de um pessoal criticar essa ceninha do filme Twitter por ter alguns gostos semelhantes. Tipo, quando o Shyamalan ficou lá na lista do Pedro com 4 filmes, tem pessoa que deu uma polêmica e tal, e o pessoal acha que é um troço meio forçado, que é uma cartilha. Mas eu acho que é um troço muito mais natural do que as pessoas pensam, assim. Esse amor a filmes mais específicos, porque são filmes, até como o Shyamalan faz, que reiteram até um cinema um pouco mais ingênuo, um pouco mais romantizado, que uma crítica mais mainstream acaba tendo um olhar um pouco cínico, acho, sabe? Acaba não achando ridículo, ou achando... acho que rola muito hoje, um troço que eu comentei já, um fetiche por filmes que tem uma verossimilhança muito forte, que tem um realismo, que tem uma coisa fidedigna, assim, sabe? E quando é um troço mais artificial, mais caricato, mais ingênuo, o pessoal já acha que é ruim, porque não é natural, não é realista. Então, você sente isso também? Totalmente. E eu, sinceramente, não, você tem toda a razão no mundo. Isso é uma coisa que é bastante recorrente hoje na crítica normal. E, inclusive, eu acho que é uma coisa normal no começo, porque você não consegue. Acho que demora um pouco para você ter essa percepção de cinema como um universo que segue suas próprias regras, digamos. Sim. É curioso, e é curioso porque tem alguns filmes que isso funciona, por exemplo, Star Wars, não é forçosamente verossimilhante, mas dentro daquele universo ele articula as coisas de forma mais facilmente associável com o dia a dia, digamos. E aí isso torna mais fácil a assimilação. Mas é uma grande bobagem, na verdade. Você pode fazer isso de 1000 formas diferentes. Você pode fazer uma comédia absurda, você pode fazer o que você quiser. Acho que quando a pessoa começa a ver De Palma, ela começa a entender isso, eu acho. Totalmente. Eu acho que ela viu De Palma fazendo não um filme realista, então você vê assim, mas algo que
que escancara a forma e que escancara esse processo e que escancara esse uso da linguagem e você se fascina justamente por ser tão evidente assim e por mexer com um troço meio um encantamento a partir disso, sabe? Eu acho, pelo menos. Então, o legado do De Palma é que o maneirismo tá ali no máximo, né? Então, fica bem Sim. claro ali. E eu acho que isso também entra nessa lógica de ser mais facilmente assimilável, porque como ele tá 100% inscrito naquele universo, é mais você compreende de maneira mais direta, digamos. Mas o que você estava falando também antes sobre a questão dessa formatação, talvez, de pensamento, de uma certa forma, que, por exemplo, todos nós gostamos de Shyamalan numa medida ou em outra, né? Aceita, né? Como se você É um aceita o clubinho. Shyamalan, né? Que o É pessoal um fala. clubinho, sim. O pessoal vê isso como uma forma negativa, mas eu, sinceramente, foi como eu disse, para mim não tem nada de negativo nisso. Tem um autor que eu gosto muito de sociologia, que se chama Zimmel, que eu acho que é essencial para, enfim, para todo mundo, independente do interesse que você tem em sociologia ou não. E ele tem um estudo muito interessante sobre isso, sobre grupos, né? Na verdade, sobre como você pode ter a impressão que você está moldando a sua personalidade de acordo com os gostos dos outros, como se estivesse copiando. Mas não, é uma questão, é fluida, é natural, é normal. Você está vendo, e é bonito isso, na verdade. Você está tipo, descobrindo e encontrando coisas que te tocam da mesma forma que tocam outras pessoas. E é natural que você se associe com essas pessoas que veem o cinema de maneira semelhante que você. Eu acho que é totalmente natural isso. Então, É, eu acho também acho que é um troço que falta hoje em dia, acho também. Hoje em dia talvez. é tudo tão assim, diluído e não tem assim esse rola uma comoção por grandes filmes ou mainstreams ou por alguns filmes cultos assim mais genéricos, assim, tipo, sei lá, Gaspar Noé, É, umas coisas assim mais assim que o pessoal parece que gosta por ser diferente, claro que acho totalmente possível gostar por achar bom e ter boas razões, mas eu sinto falta de pessoas que compartilhem desse fascínio mais ingênuo, gostam de filmes de fantasia, de terror, terror mesmo, sabe? Não só pós-horror, não só terror contemporâneo, sutilzinho, mas gosta de coisa mais pesada. Assim, filmes que assumam esse lado mais fantasioso, sabe? não, totalmente. Eu acho que no Airbox a gente até tem um pequeno nicho que tem um pouco desse interesse aí ali com filmes de Ah, diálogo, sim. principalmente. Diálogo, de terror, filmes de gênero. Tem um pessoal que tem um interesse mais direto nisso, né? Mas é verdade, eu concordo plenamente com você. O pessoal intelectualiza excessivamente. Na verdade, isso é uma coisa interessante, porque eu posso falar com propriedade, vamos dizer, porque eu comecei o cinema nessa lógica de intelectualizar excessivamente os filmes que eu assisti. Eu assisti o filme como se fosse uma obra a ser decifrada, na verdade. Como se eu tivesse que compreender o filme em predicados e entender por que aquela obra é digna da minha apreciação, na verdade. E o meio que o caminho que eu peguei foi descobrir que é muito mais dinâmico que isso, é muito mais direto, é muito mais sensível. Você assiste e a obra te embarca, ela te ultrapassa, ela te é uma passagem mesmo, assim. Então, eu acho que Nossa. é normal que as pessoas tenham no começo essa tendência de intelectualizar excessivamente as coisas que eles assistem e tentar resumir em uma frase o filme ou coisa do gênero, mas com o tempo você começa a encontrar fascinações muito mais básicas. Você gostou do filme porque você achou o filme bonito. Óbvio que eu não tô querendo que você simplifique excessivamente o seu gosto cinematográfico, porque é óbvio que essas coisas são absorvidas também. Também tem essa questão que você falou de compreender a linguagem. Para mim, é muito difícil Acho você que assistir um filme e você decifrá-lo. Por exemplo, um filme Douglas Sirk, por exemplo, se você quiser analisar a mise-en-scène, em cada 2 planos você tem 30 coisas que você pode falar. sim. 30 coisas que pode falar. O cara tinha uma precisão ali de contar coisas mesmo por meio de coisas simples, da disposição dos atores, da maneira como ele cortava a cena. O começo de All That Heaven... que você me Falar falou, como é que é? Em português, como é que tudo que é? já permite. Tudo que o céu permite, isso. Acho que uma vez a gente fez análise de mise-en-scène no curso aqui, durou 2 aulas, de 3 Nossa, esse horas. filme é absurdo. A gente ficou 6 horas comentando 4 minutos de filme. Porque acho que assim, essa coisa que você fala de achar bonito é mais você, tipo, você achar uma razão formal para gostar do filme, sabe? Você vê que o cara encaixou ali um plano naquele ângulo X com o ator aqui do lado, com aquela expressão X,
naquele momento X, com a luz ali, nossa, aquilo explodiu. É mais você tipo, achar elementos de linguagem que equilibrados causam esse efeito total. Né? Então acho que isso é mais uma questão de. E quando você começa, realmente você não tem muito essa percepção, justamente por não entender sobre os elementos da linguagem em si, né? Então você acaba achando, achei a fotografia bonita, achei a música legal, achei a história bonitinha. E você não, aquilo te impactou, mas você não assimilou aquilo formalmente através da linguagem. Concordo plenamente, mas para mim a questão, o essencial que está fazendo, do que você está falando aí é que para mim é essa palavra de assimilação. Na verdade, essas coisas para mim elas têm que ser, elas não podem ser muito intelectualizadas. Você não vai assistir o filme tentando decifrar o filme. Você não vai assistir o filme analisando cada plano, eu acho. É uma coisa que é assimilada. Depois que o filme Depois sim, totalmente. depois você dialetiza, depois você se acalma e você vê o que Sim, acontece. sim. Mas quando você está assistindo, eu Eu acho que é também muito mais acho. dinâmico, é muito mais direto Sim. a relação. É, Mas a razão pela qual essas coisas te interessam é porque já está assimilado. Então, na verdade, sim. você não pensa, mas você viu. É mais ou menos isso, entendeu? Acho Então, que a coisa que eu mais defendo hoje em dia é que o crítico tenha a sua experiência como espectador e não como crítico. Ele viu lá, viu o filme sem notar nada, você e o filme teve a experiência, aí depois, sei lá, um dia depois você começa a escrever, começa a tentar pensar em algo mais objetivo. Mas, totalmente. bom, não quero te deixar muito tempo aí, né? Tá com. Mas fica tranquilo Tá aí. tarde aí já, né? Você Aqui, quer dar. perdão, aqui são Cara, 1 da manhã. São 1 da ah, manhã. então, você vê, né? Você quer dar algum conselho final aí para quem quer seguir essa carreira? De Se quer crítico, de cineasta, ou o que for? Para mim, a mais importante é ser honesto, manter o espírito aberto, assista filmes, escreva sobre os filmes, tente o mais rápido possível ter um método, Um isso método. ajuda muito. Ter uma análise metódica, porque é óbvio que quando você assiste o filme, foi como eu falei, você tem que ter a cabeça mais aberta possível, o espírito mais aberto possível e tentar, e sempre dialetizar essas coisas enquanto você está assistindo no começo, assim, né? E depois também as suas ideias sobre a obra. Mas é método. Escreva sobre os filmes. Escreva o que você achou. E você vai. Isso é muito interessante. Mesmo que você ache o contrário, você vai lá ler o texto do Arthur, você fala, porra, discordo de tudo. O cara fala, o filme é uma merda, não entendi nada. Escreva, cara. Escreva por que você achou uma merda, por que você achou um negócio, enfim. Pode ser que essa opinião continue com você daqui a 10 anos, pode ser que não, pode ser que as coisas mudem, mas o importante é você manter a cabeça aberta, continuar escrevendo, continuar assistindo filmes, continuar interessado. E aí é isso. Eu acho que a Tá. grande questão é os grandes segredos é isso: honestidade e E trabalho e método. paixão. E paixão. Trabalho. E disciplina, disciplina, disciplina. Tem que ter disciplina, Disciplina, não na tem verdade. como. Mais que trabalho, disciplina, você tem razão. Totalmente. É um troço militar, praticamente, né? Para quem quiser realmente seguir, acho que você precisa desses elementos, senão acaba que você fraqueja num momento ou no Então, outro. beleza. Valeu demais pela conversa, Diogo. Acho que o pessoal curtiu muito, assim. Tocou Pô, em Arthur, temas que são temas que eu vejo, que o pessoal me pergunta bastante, então acho que foi bastante. Respondeu bem a uma certa demanda que a gente falou aqui hoje. pô, muito obrigado pelo convite, Arthur. Fiquei realmente muito feliz e espero que o pessoal tenha curtido, os internautas aí, quem está assistindo. E, enfim, e muito obrigado mesmo pelo convite. Parabéns aí pelo seu trabalho aí nos Beleza. filmes. Ver A essa gente se galera fala. aí se interessando Falou, por cinema é Diogo. muito bonito. Até mais, a gente se fala. Abraço, Arthur. Obrigado. Até mais.